muitas coisas relacionadas à campanha do ano que vem. Uma delas seria o aumento das cadeiras, né? Aliás, já foi votado a questão das cadeiras. Agora eu vou explicar o que está acontecendo em Votorantim. E está tramitando também sobre as coligações proporcionais. Se vai haver as coligações, como tinha antigamente, ou se cada um vai sair por si. Como é a coligação Tipo assim, ó, o PT teve a coligação proporcional, que foi, por exemplo, o PT e mais 2 partidos, por exemplo, PT e PR. Ok. Daí somos votos dos 2 partidos, os mais votados, a legenda atingiu, elege vereador. Perfeito. Se for votado, não vai poder mais ter essa coligação proporcional, cada um vai ter que sair por si. Por si. Vai ter que alcançar a legenda e eleger vereador por si. Não vai poder se juntar mais, até como se juntou os partidos lá em cima, né? PSDB, Democrata, enfim, como teve na última eleição ano passado aqui, né? Para deputado e governador, enfim. Agora, o vereador Pedro Nunes, na presidência da Câmara em 2009, trouxe um projeto para continuar os 11 vereadores em Votorantim. Logo depois, naquele zum que estava ocorrendo no Senado, na Câmara Federal, possível aumento das cadeiras no Brasil. E ele fez um projeto, a qual pedindo que todos os vereadores votassem a favor, na época, que continuasse os 11. Né? Agora, nós estamos buscando informações perante o Tribunal, né, Superior Eleitoral, em São Paulo, para ver se nossa lei vale mais que a lei federal. Porque se valer, vai continuar os 11, se os nossos vereadores não se reunir e aumentar. Porque a lei diz, pode ter até 17 vereadores. Pode ter até. Agora, como foi feito o projeto de lei de 11... A decisão é aqui. Foi de 11. Então, nós vamos estar realmente mais inteirados, né? Mas se a lei daqui prevalecer a de lá, vai continuar 11. Aquele 12º que poderia entrar, acho que vai ficar bem chateado com o Pedro Nunes, né? Então, com todos os vereadores na época que votaram, né? Não criou caos. Mas é uma coisa para se discutir, né? Sim. Porque a cidade está crescendo, né? Também não muito vereador, né? Porque a população acho que também não é a favor a tanto vereador, né? Mas se pode ter até 17, precisa ver aí, né, o quadro de números de vereadores, né? Que seria necessário, enfim, se realmente é necessário, mas é uma das coisas que acho que vai ter que desenrolar até outubro deste ano também. Ok, então não é uma coisa que está definida no Não, Congresso. A qualquer momento, né? Tanto esse ano, eu acho que até mais ou menos outubro, que tem que ser um ano antes, ou no começo do ano, ou se reunir os vereadores da atualidade, nós lá pode até mudar a lei, né? Se realmente a lei daqui valer de cima, né? Então a gente está esperando essa nova reforma política do quadro para as eleições do ano que vem. Perfeito. Luciana Lopes. Temos também o Gerson Júnior, jornalista votorantinense, que também está nos acompanhando, já foi nosso convidado, ele que é locutor da Federação Paulista de Futebol. A Gislaine, como sempre, do Parque Bela Vista, nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência. Temos aqui já vários recados das pessoas que estão atentas e questionando os nossos convidados, as suas opiniões sobre alguns assuntos que já tratamos. Vamos, então, aos assuntos. O Marcos Antônio, da São João, ele parabeniza o programa, diz que está muito legal e manda um abraço para todos os nossos convidados. Aparecida Oliveira manda um abraço para todos, ela que é do Rio Acima. Obrigada, Aparecida. O Marcos Antônio, da São João, de novo, que o programa de hoje com certeza vai ser maravilhoso. Obrigada, Marcos. A Lindinalva, como sempre, participando conosco, dando força, incentivo para que a gente continue aqui apresentando o nosso programa. Ela manda um abraço para o Bruno, para o Marcos, e ela diz que cada dia o programa fica melhor. Ela que é do Jardim Paulista. Obrigada, Lindinalva. A Maria Lúcia, do Vossoroca, também mandou um abraço para todos. O Josimar, da Prefeitura, parabeniza o programa de hoje. Agora, a Inês, que é mãe do Jesus, manda um abraço para o Wellington, para mim e para os nossos convidados, especialmente para o Wellington, a Inês, mãe do Jesus, Wellington. O Ricardo pergunta para o vereador Bruno o que ele acha da vereadora Fabiola visitar a Maria Lúcia Amari. Então, Bruno,
A pergunta do Ricardo. Olha, saia justa, né? Mas olha, nós tivemos surpresas nessa última eleição, né? Ficamos aí desfalcados, o time ficou desfalcado, questão do Estado, né, Marcos? Perdemos aí, né, 2 deputados federal, né? O meu deputado estadual também não ganhou, eu tinha uma ligação com o Rodolfo Costa Silva, ele resolveu desistir, até por questões de saúde, né, que ele passou uns problemas lá, lançou o Boranga, não ganhou, enfim. Temos a Maria Lúcia representando a gente. Nós precisamos diretamente de verbas, de estar em contato com o governador, por mais que nós somos do PSDB, né? Então a gente precisa realmente, né, de um deputado, né? Por mais que nós temos aí algumas mágoas, né? Porque o que tem que falar, eu tenho que falar. Ah, bom. Que nós temos mágoas, né? Particularmente, nós temos um grupo político do PSDB. Você está no Maria PSDB Lúcia. há quanto tempo? Eu estou desde 1996. Então foi sempre. Quando foi a eleição do João Souto e Jair Caçola. A qual foi eleito, né, o João Souto na época. Então, né, era de menor ainda, né? Só a cara que é de velho, o resto é novo. Ele tem 30 anos, hein? Então, o grupo veio caminhando a eleições em eleições, né? E o pessoal lá de Sorocaba, na época do Renato Amari, o Vitor Lippe não, o Vitor Lippe já é mais próximo a gente, né? Era do grupo do Panunzi. Então, o Renato Amari, em 98, era para ele... vou começar a história. Vamos lá. Posso começar a história? Para entender porque dessa distância da Maria Lúcia em do partido dela aqui em Votorantim. Em 1994, o Renato Amari procurou o PSDB de Votorantim, o Erinaldo era prefeito na época, pedindo ajuda, né, 93, 94, para ele, que saiu candidato a deputado estadual na época. Quem? Renato Amari. Renato Amari. E o Erinaldo fez um acordo com ele, falou, Renato, nós vamos ajudar você a se eleger deputado estadual, eu vou sair da prefeitura em 96, vou tentar fazer sucessor, em 98 eu vou ser candidato a deputado estadual, quero seu apoio. Tranquilo. Deixou claro, então. Deixou claro. O Renato, na época, assumiu um compromisso, né, que depois ele desonrou esse compromisso. Em 96, elegeu o João Souto no lugar do Erinaldo, que não tinha reeleição na época. E em 98, o Erinaldo candidato. Bom, Erinaldo, nosso grupo político, pegou 25, quase 26 mil votos. 26 mil votos, 700 e pouco, quase 27 mil votos. O Erinaldo pegou em 98 para deputado. E o Renato saiu E o Renato não ajudou a gente e lançou a Maria Lúcia. No mesmo reduto eleitoral para pegar voto de deputado estadual. Não tinha condição de eleger 2 na época. E o Renato traiu a gente, não honrou o compromisso de apoiar o Erinaldo e lançou a Maria Lúcia, que na época pegou 25 mil. Conclusão, Erinaldo 26 mil e pouco, Maria Lúcia 25. Nenhum foi eleito. Nenhum eleito. Então a mágoa começou aí, né? De eleição para eleição, daí a gente foi derrotado nas eleições municipais de 2000, né? Então começou a mágoa. Eu acho que a confiança, quando a gente perde a confiança, é difícil, né? E a Maria Lúcia, por estar junto com o Renato na época tal, né? Também, né? Não honrou o compromisso, né? Porque teve participações. E aí ela acabou se afastando, né? Trazendo, né, verbas para a cidade, que foi muito bom, né? Só que, de repente, isolando o nosso grupo PSDB. A gente não sabia de nada, né? Então, tinha reuniões na época com o Jair Caçola, como teve com o prefeito Carlos Augusto Pivetta, mandando verbas do nosso partido, né? Que qual a gente sempre está junto lá com os governantes de São Paulo, mas era sempre cercando do outro lado político, né? E acabou isolando a gente de informações, né? Enfim, então ela realmente se afastou, né? Assim como o Renato fez na campanha, a campanha de reeleição do Vitor Lippe em 2008, saindo no programa do PT pedindo voto, né, para outro candidato, a Maria Lúcia também fez aqui, né, com a gente, e tanto o Renato também, né, que na época eram os dois, né. E agora, né, acho que estão separados, não sei, aí até de partidos e falando do casal, né. Sim. Então começou foi acontecendo, né, essa separação. E agora entende-se que tem que esquecer esse tipo de mágoa do passado e pensar na cidade, né? E aí a reaproximação da vereadora Fabíola com a Maria Lúcia, que é do partido
que é do partido de vocês. Exatamente. Né? Tirando a Maria acho que Lúcia, na verdade, do grupo político do Piveta. Do Piveta. Então, eu acho que realmente tem que aparar as arestas, porque eu acho que tem que pensar para frente, né? Mágoa acontece, mas acho que com o passar do tempo, acho que tem que... E eu acho que o cabeça mesmo ali, né, desse racha era o Renato Amari, a qual era, né, declarado guerra contra o grupo, né? Então, o Renato agora indo para o PMDB, ela separada do Renato, ficou no PSDB, né? Sim. Acho que se ela fosse realmente seguir os passos do Renato ainda, ela tinha ido para o PMDB, né? E, então, acho que tem que aparar as arestas. É até bom para a gente, vereador do PSDB, né? Não que a gente tenha acordo. Eu não conversei com ela ainda, né? Sim. Eu fiquei sabendo depois, na Folha de Votorantim, que a Fabiola foi lá, aí ela comentou alguma coisa comigo. Aprova essa... eu aprovo agora, sabe? Eu aprovo porque restou uma deputada estadual para representar aqui a nossa região, né? E acho que o mandato, ainda nosso mandato de vereador vai até o ano que vem, né? Tem esse resto de ano, o ano que vem, né? Resto de ano não, começando o ano, né? Abril, né? Maio, enfim. Acho que tem que aparar as arestas e tentar uma reaproximação, né? Porque ela é a nossa representante no poder estadual, né? E em vez de ir verbas para outras cidades, outra região, que venha para nós, né? Então, a gente está vendo com bons olhos, particularmente a Fabiola foi, conversou com ela, né? E realmente, se haver essa aproximação, acho que vai ser bom para todos nós. Já, pelo que a gente sabe, já houve, né? Eu queria ouvir o Marcos Manso, porque, na verdade, a gente falou do Renato Amari aqui, que agora faz parte do quadro do PMDB, né? É um dos reforços aí do PMDB, e, como todos sabem, o Marcos Manso é do PMDB também. Marcos, o vereador Bruno fez algumas colocações em relação ao Renato Amari e a Maria Lúcia. Como que você vê essa saída da Maria Lúcia próxima do grupo político do prefeito Piveta? Se é assim que a gente pode tratar a situação? Qual a análise que você faz? Bem, Wellington, eu fico feliz, primeiramente, que nós temos políticos atuantes aqui em nossa cidade, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Partido político é para disputar poder, para disputar eleição no momento certo, durante as eleições. A partir do momento que você ocupa um cargo público, aprovado nas urnas pela população, nós temos que ter responsabilidade, daí não com o partido, mas responsabilidade com aquilo que é bom para a sua cidade, para a sua região, para as pessoas da qual nós representamos. Eu acredito que tanto o deputado Renato Amari, enquanto esteve deputado em Brasília, ele foi um deputado muito atuante a favor da cidade de Votorantim, ajudou e muito a cidade de Votorantim, não só através do governo do prefeito Piveta, mas também já no governo do prefeito Cassola. Também foi o mesmo procedimento da nossa querida deputada Maria Lúcia Amari, que é do PSDB. Desde a sua primeira eleição, ela vem atuando bastante a favor da nossa região, a favor de Votorantim, ajudando muito nas questões de buscar verbas, de buscar subsídios para a cidade. Na questão da cadeia pública, ela foi uma lutadora para que nós pudéssemos desativar a nossa cadeia pública local feminina e termos aqui uma penitenciária que pudesse abrigar da melhor forma possível essas detentas. Nós tivemos vários procedimentos também em relação ao Tribunal de Justiça, quando ela buscou a implantação da segunda vara em Votorantim, da terceira vara, da criação da comarca e da instalação da comarca pelo Tribunal de Justiça. Ela sempre esteve atuante, junto com a Cassola, junto com o Piveta, em companhia com deputados do PSDB, do PMDB, do PT, enfim, não enxergando as questões partidárias. Mas você acha que, com tudo isso que ela fez pela cidade, o grupo político dela na cidade, que é o PSDB, não deveria ser convidado para esses momentos importantes de conquista? Porque o que a gente percebe é que o grupo político do PSDB da cidade não participava dessas coisas boas para a cidade, né? Bem, na verdade, nós sabemos que existia um certo distanciamento em relação a dois grupos políticos, da qual o vereador Bruno faz parte, né, com todo respeito, e que é mais ligado a Sorocaba, nem tão ligado a Votorantim. O que nós sabemos é que tanto o prefeito Cassola, quanto o prefeito Piveta, os vereadores do PSDB, os vereadores do PMDB, os vereadores do PT, do PDT, da qual o Cassola fazia parte na época, nós tivemos o melhor entrosamento possível com a deputada Maria Lúcia Amari e também
com o deputado Renato Amari, porque ambos, e assim como faz o vereador Bruno, assim como faz a vereadora Fabíola, os demais vereadores que compõem o Legislativo atual e que fazia parte da legislatura passada, enquanto o Cassola esteve prefeito, todos esses vereadores, todos esses agentes políticos com mandato, porque nós temos que entender que tem esse mandato. Hoje o Bruno tem mandato e acompanha muito mais as questões da cidade com esse mandato, pode reivindicar sendo representante, pode ir ter com a deputada Maria Lúcia Amari, ou com o próprio líder político, que é o Renato Amari, com o próprio Cassola, que hoje está sem mandato, mas que é um líder político do nosso município, com o prefeito Pivetta. Isso é normal, porque nós representamos uma população. Partido político, para disputar a eleição, para formar lideranças, e essas lideranças disputam poder, mas a partir do momento que você ganha a eleição, como aconteceu com a Maria Lúcia, aconteceu com o Renato lá atrás, aconteceu com o próprio Cassola. O Cassola buscava, nas reuniões, lembra, Wellington? Sentar com os vereadores para discutir, assim como fez o prefeito Pivetta também. Tem uma questão lá do financiamento, quando foi para ser liberado o recurso para financiamento de habitação, era um projeto bastante complexo, e até mudou, aquela autorização legislativa para financiamento mudou hoje, porque o PAC 2 acabou contemplando aquilo, e o município não vai ter que pagar por isso, através do Minha Casa Minha Vida. Então, o prefeito Pivetta foi, de forma simples até a Câmara Municipal, se reuniu com todos os vereadores, independente de sigla partidária, porque nós temos que pensar a favor da cidade. Sim. Eu acho que Maria Lúcia hoje é a nossa representante, o Carlos César, o deputado Jefferson de Campos, que é o único deputado federal, então nós temos que pensar na cidade. Eu sou a favor de uma política sadia, uma política de respeito, uma política de enfrentamento, sim, das ideias no campo político, nas agremiações políticas, mas com muito respeito. Eu torço muito para que a cidade dê certo. Perfeito. Eu torço muito para que as coisas de Votorantim caminhem bem. Eu torço para que o vereador Bruno, amanhã, seja um prefeito, um vice-prefeito, seja alguém que possa estar dando continuidade àquilo que foi plantado lá pelo Pedro Augusto Rangel. Pedro Augusto, Luiz do Patrocínio, Erinaldo, Lazinho, Zeca Padeiro, João Souto, Cassola e hoje o Pivetta. Então, nós temos que torcer, enquanto cidadãos, homens públicos, para que a cidade dê certo. E essas brigas, questões de disputa interna, elas vão existir sempre. Onde tem duas pessoas, sempre vai ter enfrentamento e divergência. Então, que haja, da melhor forma possível, esse estreitamento de laços do PSDB local com os nossos representantes, a deputada Maria Lúcia e aqueles que nos representam, com o prefeito Pivetta, e torcer juntos pela cidade de Votorantim. Quando chegar na época da eleição, vamos apresentar nossas propostas, vamos mostrar os nossos objetivos em relação à cidade, e, na melhor medida possível, o povo será sábio para escolher o melhor candidato, os melhores vereadores que nos representarão no futuro. É isso que nos deixa feliz, né? Ver pessoas sendo claras e objetivas naquilo que elas pensam. Você viu o vereador Bruno, falou e contou aqui para nós, coisa que a gente ouve em conversas, em rodinhas políticas, né? O que foi acontecer, o que não aconteceu, em relação aí ao distanciamento do grupo político, de um grupo político do PSDB de Sorocaba com o daqui de Votorantim. E o Marcos Mâncio também, da sua forma mais, talvez, didática, confirmou e falou a mesma coisa. Então, é isso que nos deixa satisfeito em estar aqui fazendo esse programa. É essa clareza e essa transparência. E parabéns a ambos. Viu, o Bruno? Primeira vez que a gente ouve, assim, em público, a história real aconteceu. Isso é passado e, a partir de agora, uma nova vida. Com certeza, a nossa bronca também de 98 foi ficar sem representante. Sim. Né? Sim. Então, depois de 4 anos que veio a ter, né, a eleição da Maria Lúcia, ela veio a ganhar. Mas, na época, o primeiro deputado, a nossa bronca com esse grupo era porque o primeiro deputado eleito em Votorantim era para ser, na época. Era para ser, com 20, ter, né? Sim. Porque 26, como se o Renato apoiasse a gente, né, não ia dividir os votos, ia somar, ia ter um representante. Tem sentido, sim. Então, fica aqui assim, mais uma fala sobre isso. Não desacreditar da política, principalmente você que é jovem, né? Nós estamos aqui com 2 jovens, né? Um com 30 anos, o outro está com quantos anos, Marcos? 34, 36 anos, mas com aparência de 25, hein? Olha só.
Então, assim, e política também é isso, é clareza, honestidade no que falar, né? Você muito mais ganha do que perde. Então, não desista da política, não. Você que é jovem, você que às vezes fica meio desanimado aí com tudo que você vê, que você ouve, tem muita coisa para ser feita, tem muita oportunidade de se fazer a mudança e fazer a diferença. Estou muito feliz aí com a fala de vocês dois. Tem muita gente participando? Tem muita gente participando. Está chegando mais aqui, ó. Temos que citar todos, afinal nós conclamamos as pessoas para que participem, né? A Patrícia do Sunset pergunta ao vereador Bruno, essa pauta que foi inserida no nosso programa aqui, mas é interessante também. E foi notícia durante a semana, né? E o apoio da Maria Lúcia irá ajudá-lo na vitória para a prefeitura do município. O senhor tem intenção de se candidatar a prefeito? Não. Está longe ainda, Marquinhos, deixa para o Marquinhos lá. E eu ainda vou, né, continuar, né, a vereança, se Deus quiser, né. Acho que a gente tem que aprender mais, né. Eu acho que o quadro político ele está atrelado, né, às pessoas, né, mais antigas da cidade, né, como falou o Marquinhos acabou de falar, né, o Cassola é líder, o Irinaldo é líder, temos aí o Pivete, enfim. Eu acho que tem que ter novidade, tudo tem que se renovar, tem que ter visão, ideias diferentes, tem que ter uma visão de política diferente, mas ainda a política de Votorantim, eu acho que ela ainda está atrelada, né? Então eu não tenho, né, pretensão nenhuma de ser candidato a prefeito, não. Responde. Confesso que é esquisito eu falar o senhor, afinal tem 2 anos a mais que eu, mas em respeito vou tentar. Quem sabe um dia, né, Marco? A gente sabe, né? Mas acho que tem que, para ser um prefeito, um administrador de uma cidade, eu acho que tem que estar muito bem preparado, né? Tem que estar mesmo com base grande aí em administração pública. Eu tenho que muito aprender ainda, né? Graças a Deus, eu nasci num berço político, né? Pelo meu avô, né? Orlando Martins, o Mimoso, né? Sempre aprendendo coisas com ele. Mas, enfim, a gente aí, no momento, né? Quer continuar no Legislativo, se Deus quiser. Certo. O Rodrigo, do Jardim Paraíso, parabeniza o programa e manda um abraço para todos os amigos. Obrigada, Rodrigo. A Preta, do São João, sempre participando também, manda abraço para todos da TV. A TV V está de parabéns. Obrigada, Preta. A Joelma, do bairro da Chave, manda um abraço também para todos nós. Obrigada. O Cláudio Toledo, do Centro, manda um abraço para o Bruno, Marcos, o Wellington e para mim. Obrigada, Cláudio. Priscila Saboia, sempre participando conosco também, ela que é da Chave, manda um abraço para todos. José Clarete, do Dominguinho, outro abraço, José Clarete. Temos aqui o Adriano Dias, ele é da Vila Cis, de Sorocaba, está nos assistindo pela internet, telefonou, mandou um recado por telefone, entrou no MSN, completou o recado dele e eu faço questão de ler inteira a opinião dele e junto a pergunta. Ele diz que a inflação oficial do IPCA foi de 8,9% de janeiro de 2010 a abril de 2011. E o reajuste concedido aos servidores municipais foi de 7% no salário, considerando o agregado entre reajuste salarial e o aumento no Vale Alimentação. Assim, o reajuste salarial não conseguiu repor as perdas da inflação no período. Ele faz uma correção ao vereador Bruno, no tocante à urgência na votação do projeto de reajuste salarial. Esta foi motivada para que o reajuste já entrasse em vigor em maio. E ele também faz uma correção ao nobre vice-prefeito municipal, Marcos Manso. Ele diz que a previsão orçamentária de Votorantim para 2011 tem um aumento de 40 milhões, ou seja, 25% a mais. E o servidor teve só 5%. Ele diz: francamente, não consigo verificar uma possível ultrapassagem do limite de 54% na lei de responsabilidade fiscal. Aqui ele está querendo dizer porque o município ele não pode passar de 54% dos seus custos com o funcionalismo público. E pelo telefone ele pergunta se essa inflação de 8,9%, essa meta, essa diferença, né, pode ser atingida ainda este ano. Bom, acredito que seja essa a pergunta dele. Acho que é o Marcos Manso que poderia responder para nós. Aliás, deve ser um economista o Adriano, né? Porque
com detalhes e informações assim. Ele diz que ele está assistindo o programa porque uma pessoa aqui de Votorantim indicou o nosso programa e que ele está gostando muito, ele diz que está enriquecendo muito. E está lá, na expectativa da resposta. Bem, ele deve estar bastante amparado lá com todos os instrumentos da internet para poder chegar a esse número. Eu não tenho aqui dados nesse momento, mas nós sabemos que nós temos índices do IPCA, temos do IGPM, tem outros índices, né, da Fundação Getúlio Vargas e tudo mais, que podem tratar dessa questão de medir a inflação. Nós, o prefeito Pivetta, de forma bastante responsável, sentou com os senhores representantes do Sindicato dos Servidores, sentou com os secretários municipais, que são servidores públicos municipais e que foram designados para estarem secretários, no caso João Carlos, do Negócios Jurídicos, a Secretaria de Finanças, a Viviane, também a Secretaria de Administração, que cuida do Departamento Pessoal, que é o senhor Márcio Malaquias, e chegaram-se a esse número para que pudesse dar o reajuste que pudesse manter o poder de compra dos servidores, haja vista também que a cada ano eles têm um reajuste por mérito, né, por tempo, por antiguidade e por mérito também, e são avaliados pelos seus chefes. Então, isso também faz com que a folha cresça ao longo do ano em cerca de 2% a mais também, não só do reajuste. Além disso, foi a questão do ticket de alimentação. E quando ele fala dos 40 milhões a mais, que, porventura, 25% a mais do orçamento de 2010 em relação a 2011, né, nós temos que entender que a maioria desses recursos são recursos que já estão em áreas específicas, tanto na saúde quanto na educação, e muitos desses recursos, às vezes, está carimbado para materiais de consumo, para aquisição de equipamentos, para a melhoria do setor público, seja aqui ou ali, na questão da manutenção. E quanto ao funcionalismo público, nós temos que ter responsabilidade. Eu digo, mais uma vez, gostaríamos de dar o melhor reajuste possível, o maior reajuste possível, aliás, mas nós temos que trabalhar com coerência, temos que trabalhar com o limite orçamentário, nós temos que entender que não adianta eu dar um reajuste de 50% a mais hoje, o mês que vem eu estourar a folha e não conseguir pagar em dia os servidores públicos. E quando eu digo servidores públicos, esse é o nosso maior patrimônio que nós temos na prefeitura, são as pessoas que fazem as coisas acontecer, que cuidam das ruas, que cuidam das avenidas, que fazem a educação ter qualidade com os nossos alunos, que faz com que os postos de saúde, a unidade de pronto atendimento funcione bem ou não. Então, são os verdadeiros heróis que trabalham a favor do município. E um prefeito, seja ele qual for, o governante que está no poder, ele procura dar aquilo que é possível, respeitando sempre as leis vigentes, respeitando sempre aquilo que é possível de acordo com o razoável. Nós não podemos cometer nenhum tipo algo que pudesse suplantar o orçamento ou atrapalhar a vida do município. Nós temos que ter responsabilidade. Certo, muito obrigada. Temos também o Otávio, da Vila Dominguinhos, que diz que o programa está ótimo. Obrigado, Otávio. A Maria Edna, do Jardim Clarice, manda um abraço para todos, outro para você. Tem um trabalhador do SAI que ligou e não quer se identificar. E o questionamento dele envolve a Câmara, a Prefeitura e o SAI. Porém, acredito que também seja o vice-prefeito que vai poder dar essa resposta. Ele questiona por que os funcionários da Câmara dos Vereadores recebem R$18 por dia para as refeições e os do SAI da Prefeitura recebem só marmitex de péssima qualidade. Marcos Mâncio. Bem, eu agradeço a esse funcionário que não quis se manifestar. A Câmara Municipal é um poder legislativo, é um poder autônomo e que tem os recursos próprios e que também tem que seguir a lei de responsabilidade fiscal e que tem um número reduzido de servidores, né? Então, aquilo que é possível fazer dentro dos limites orçamentários no Legislativo, o senhor presidente, a diretoria que cuida dos assuntos administrativos do Legislativo, procura fazer com a aprovação dos senhores vereadores. A Prefeitura, o SAI, nós trabalhamos num universo de mais de 2.000 funcionários e nós procuramos passar aquilo que é possível. Até 2000, não havia almoço ao servidor público municipal.
Até o ano 2000 não havia refeição para o servidor público municipal. O prefeito Cassola ele assumiu, implantou através de projeto de lei, e isso passou a vigorar só em 2003. Então, a partir de 2003, foi contratada uma empresa que passou a fornecer as refeições aos servidores. E essa refeição é facultativa. Se o servidor, né, quiser se inscrever lá no departamento pessoal para receber a refeição, ele o faz. Para isso, ele paga um valor que eu acredito que seja de R$13 a R$14 durante no mês, e durante todos os dias úteis ele recebe o almoço. Ao passo que, se ele não quiser também, não é obrigatório, e também daí não vai ter o desconto. Então, é facultativo. Nós trabalhamos com planejamento. Houve a mudança da empresa que está fazendo essa refeição, através do devido processo licitatório. Nós procuramos, através de nutricionista nosso, que fiscaliza isso, melhorar cada vez mais a qualidade dessas refeições, só que é uma refeição de acordo com o valor que a prefeitura paga e que os servidores pagam. Bom se nós pudéssemos estar chegando ao número que é passado aos servidores da Câmara, mas não é possível nesse momento. Talvez, se Deus permitir, no futuro, a cidade vai ter mais recursos, mais possibilidade de estar melhorando não só a questão da alimentação, mas melhorar também a questão do salário dos servidores, porque, como eu já disse, o servidor é a mola mestra, é aquele que dá continuidade aos projetos que são elaborados pelo prefeito, pelos vereadores, enfim, pelos secretários municipais. Ô Bruno, o ticket dos funcionários da Câmara, dos servidores públicos que prestam serviço na Câmara, é de R$18? Você tem essa informação? É R$18, somando tudo, é R$18 o ticket de alimentação. Então, confere aí a informação. Confere. Mas cai o que o Marcos falou, a gente não sabe os números da prefeitura para aumentar o ticket, porque de 242, o Vale Card passou a 260, 11% de aumento. 7,48. Eu sei que de 242 passou a 260. O da Câmara é maior pelo número de funcionários reduzido. Isso é uma realidade, né? Somando todos os funcionários da Câmara, é bem menor que o da Prefeitura e do SAI, né? Então, realmente, é 18 por mês. 260 dividido por 30 dá R$ 8,60 por dia, é isso? Não, você fala assim, 18 por... Não, é R$18 por dia. Sim, mas dos funcionários públicos. Dos funcionários públicos vai para 260 agora, né? Há uma grande diferença, né? Então, é uma coisa aí que já vem, né? Como dizer, eu já peguei o bonde andando, né? Eu entrei agora em 2008, mas já tinha essa diferença, né? Então, acho que até mesmo pelo número de funcionários, né? Pela condição de cada poder, né? Que tem o poder executivo, que dentro das suas condições, né? Então, esse eu acho que está muito perdido. É no orçamento da Câmara Municipal, não é do orçamento da Câmara. Da Prefeitura Municipal. Não. O Poder Executivo é obrigado, a repassar a verba para a Câmara. Isso, mas né? Esse ticket é a Câmara que administra. É a Câmara que administra. É um contrato com a Câmara. É um contrato com a Câmara, exatamente. Né? Pois não, Marcos? Inclusive, eu queria esclarecer que o Vale Alimentação, na verdade, o ticket de alimentação, que é através de um cartão, ele é igual para todos. É igual para o servidor da Prefeitura, é igual para o servidor do SAI e também da Câmara Municipal. O que eu acredito que a pessoa esteja falando é que a Prefeitura ela fornece almoço às pessoas que queiram se alimentar na própria Prefeitura ou levar para casa o seu marmitex. E os funcionários da Câmara, eles não recebem esse almoço, eles recebem um ticket. O valor eu não sei. Ticket é 18 por mês. Ticket, e eles vão comprar o alimento deles num restaurante próximo à Câmara Municipal. Então, é diferente. Então, além do ticket de alimentação, tem o ticket de refeição. Exatamente. Na Câmara tem o Vale Alimentação e tem o ticket de refeição. O ticket para ele almoçar. Na prefeitura é só o Vale Alimentação. O Vale Alimentação, que é no mesmo valor da Câmara. Ser opcional. E depois a refeição. Se a pessoa quer se alimentar com a refeição fornecida pela empresa contratada, ela almoça na prefeitura. A Câmara trabalha como mais ou menos algumas empresas trabalham, né? Dando ticket para o funcionário. Exatamente. Tem o ticket Perfeito. Vale Alimentação. Luciana, queria só falar uma coisinha aqui. Chegou uma pergunta aqui, estava anônima, eu achei a pergunta assim, um tanto quanto agressiva e preferi não passar a pergunta, porque primeiro que estava anônima, né? E agora a pergunta voltou novamente, com o nome da pessoa e o telefone da pessoa, inclusive.
Então, agora, a gente vai fazer a pergunta. Tenho certeza que o vice-prefeito Marcos Mâncio vai responder ao Luiz Carlos da forma mais apropriada possível. Você quer ler a pergunta? O Luiz Carlos, do São Lucas. Se o senhor não tem vergonha de ser vice-prefeito do Piveta? Pelo contrário. O pior prefeito que Votorantim já teve. Pelo contrário, Luiz Carlos, nós temos orgulho de termos um prefeito ousado, um prefeito que conhece do assunto. Eu acredito que eu já convivi com vários prefeitos. Todos os prefeitos, eu digo, procuraram melhorar a vida do município, melhorar a vida das pessoas do seu município. Na verdade, o prefeito ele tem para regrar a vida em sociedade, o prefeito ele tem para cuidar do orçamento da prefeitura. E Votorantim hoje tem vários programas, porque o prefeito foi buscar. Por exemplo, nós temos dificuldade de investimento em recapeamento asfáltico. O prefeito Piveta foi a Brasília, se reuniu com deputados, se reuniu com ministros e conseguiu recursos. Nós estamos com um pacote de 2,5 milhões para fazer recapeamento, que terá continuidade na semana que vem, pós-Dia das Mães, mais 4 milhões que estão sendo feito a licitação para poder atender vários bairros da cidade. Nós tivemos vários programas criados pelo prefeito Piveta, vou citar aqui um só, que é a questão do Bolsa Uniforme de Inverno, que foi criado desde 2009, que estava em nosso plano de governo e que vem sendo cumprido desde 2009. E o prefeito Piveta, quando estava secretário municipal de educação no governo do Cassola, em 2005, criou também o Bolsa Material Escolar Básico e o Bolsa Uniforme de Verão. Então, tudo aquilo que está no plano de governo, o plano de governo que foi aprovado pela maioria dos eleitores que votaram na eleição passada em 2008, aquilo que foi aprovado nas urnas, o prefeito Piveta, conhecedor da coisa pública, conhecedor das leis, conhecedor dos orçamentos de uma cidade, ele vem fazendo gradativamente, respeitando o dinheiro público, respeitando a legalidade, respeitando o orçamento e, principalmente, atendendo às principais prioridades. E quais são as prioridades? Educação e saúde. Nós tratávamos sobre a questão de implantar a educação em tempo integral, foi feito isso. Nós tratávamos sobre a questão de rever o Estatuto do Magistério para melhorar as condições dos servidores da educação, foi feito isso. Foi dado prêmio produtividade a alguns servidores que trabalham em carreiras específicas, foi feito isso. Nós dizíamos que íamos fazer todo o asfalto do Parque São João, do Jardim Primavera, que são bairros da periferia. Fizemos isso agora, esse ano, entregamos, inclusive, no começo desse ano. Nós dizíamos que ia construir 6 novas creches. Nós já entregamos 4 novas creches, estamos finalizando, inclusive, onde o senhor Luiz Carlos mora, que é no bairro Jardim São Lucas, que no governo Cassola ganhou uma escola estadual, que ganhou asfalto, que ganhou a escola municipal, que inclusive talvez até o filho do senhor Luiz Carlos está estudando lá, a escola que já tem também tempo integral, com quadra poliesportiva, com uma linda praça, todo ele reurbanizado. E também agora nós temos lá construído uma creche, o Bruno sabe bem disso, estamos finalizando a construção de uma moderníssima creche. Então, a nossa intenção, já estamos entregando nesse ano 5 novas creches. Nós dizíamos que íamos entregar no plano de governo 6 novas creches. Entregamos 5 e já estamos com mais 2, que o prefeito Piveta foi a Brasília, conseguiu inserir no PAC 2, uma para o Parque São João e outra para a Vila Ondina. Para quem não sabe, da Vila Ondina é um bairro em formação entre Vila Garcia, Jardim Paulista, Vila Irineu. Mais uma nova creche será implantada ali para desafogar a creche que nós temos hoje ali da Vila Irineu. O Bruno sabe bem do que eu estou falando, inclusive ele é representante daquela região. Nós construímos escola no Parque Jataí, estamos construindo um novo prédio na escola do Jardim Serrano 2, que é a Maria do Rosário Arcuri. Estamos aumentando, aliás, estamos construindo uma nova escola ao lado da Isabel Ferreira Coelho, ali no Rio Acima. Enfim, implantou o Centro de Atendimento de Especialidades à Mulher e à Criança. Então, quer dizer, o índice de mortalidade infantil, graças a esse programa Bebê Saudável, a esse trabalho feito no Ambulatório de Especialidades da Mulher e da Criança, o índice de mortalidade infantil vem diminuindo ano a ano. É isso que faz um governo, é cuidar das pessoas, cuidar da vida das pessoas, cuidar da educação, cuidar da saúde preventiva, combater a dengue. E, para isso, senhor Luiz Carlos, nós precisamos da sua ajuda, precisamos da ajuda do povo. Sejam pessoas que são pessoas que gostam do prefeito Piveta ou não, que nós temos que remar do mesmo lado. Na eleição, o senhor escolhe o lado que o senhor está.
Agora, nesse momento, eu digo, o prefeito Pivetta teve dificuldades, tem dificuldades, qualquer prefeito tem dificuldades. Agora, o prefeito Pivetta é ousado, é uma pessoa conhecedora daquilo que acontece na cidade e vem fazendo, ano a ano, mês a mês, dia a dia, hora a hora, aquilo que está no plano de governo. Nada mais do que isso. Luiz Carlos, você deu a chance aqui para o Marcos Mâncio fazer a campanha aí do que está sendo feito aí no governo municipal, né? Eu sugiro, assim, quando tiver alguma crítica a fazer, que ela seja pontual, né? Na verdade, você deixou a coisa aberta de uma certa forma, que você deu aí a oportunidade que todo governo quer, é a oportunidade de falar aquilo que está fazendo. Então, eu queria até passar uma pergunta aqui que veio de um funcionário público, que não tem o nome de funcionário público, mas é uma pergunta direta e objetiva e inteligente, que eu tenho certeza que o Marcos vai responder sem precisar falar tudo que o governo está fazendo, porque a pergunta aqui é exatamente pergunta objetiva daquilo que não aconteceu, né? Você pode ler, Luciana, para que o Marcos possa responder? Ele quer saber quando será pago o prêmio que os funcionários públicos ganharam. Está vendo? Pergunta direta e objetiva. Existe uma série de requisitos que está na lei que foi aprovada pelos senhores vereadores, de autoria do prefeito municipal, que trata do prêmio produtividade. Algumas categorias já vêm recebendo isso, né, na educação, na saúde, e agora o Departamento de Recursos Humanos está fazendo um levantamento para verificar quais são os setores que cumpriram aquilo que está na lei. Tão logo seja visto isso, os servidores vão receber essa bonificação de acordo com o que está escrito na lei e aqueles que atingiram essas metas, porque nós trabalhamos com metas. Aliás, o prefeito Pivetta, em projeto que enviou ao Poder Legislativo, que foi aprovado por todos os senhores vereadores, ele estipulou que as horas extras, ao longo do ano, elas fossem inseridas no 13º salário e também durante as férias. E isso já aconteceu esse ano. O ano passado, vários servidores, durante o abono e durante as férias, que tinham feito hora extra, receberam essa média de hora extras no 13º salário e também nas suas férias. Então, aquilo que é possível, respeitando o orçamento, respeitando os limites da cidade, vem acontecendo. E o prefeito Pivetta é o maior entusiasta de tudo que acontece na cidade. O prefeito Pivetta, eu acompanho ele quase que todos os momentos, é um prefeito que se dedica às causas de Votorantim. Às vezes até eu vejo ele pela questão física, falo, Pivetta, você não vai aguentar, cara. Foi na Caminhada da Penha, esteve junto com os caminhantes, com as pessoas que trabalharam essa questão da Capela da Penha, num sábado, durante a madrugada para domingo, no dia 1º de maio, está sempre com as pessoas, procura atender as questões sociais da cidade. Quando eu digo social, é a questão social de estar presente nas atividades da cidade. Por exemplo, nós tivemos o lançamento de um grande investimento comercial que vai acontecer aqui na região do Parque Bela Vista, sexta-feira à noite, bem de noite. O prefeito Pivetta, depois de todo o dia corrido que teve na prefeitura, despachando, se reunindo, discutindo problemas, ele foi à noite lá e se fez representar. E o pior disso é que, às vezes, a gente está ali, né,